Bom dia, pessoal do primeiro ano do ensino médio do Colégio Alfa Coque. Hoje nós vamos gravar a aula do dia 19/5, terça-feira, que acontece das 9 às 10h30. É referente ao capítulo 6, mas a segunda parte, já estudamos a primeira parte na semana passada. A segunda parte vai da página 122 até a 135. O tema do capítulo é Cultura e Política dos Tempos Modernos. E nós vamos falar hoje basicamente de dois assuntos mais subdivididos. Um é a reforma protestante e o outro o absolutismo. Sobre a reforma protestante, na verdade são as reformas, são várias reformas aí. Vamos falar primeiro dos pensadores, dos movimentos que antecederam a reforma. A gente sabe que o cristianismo nascente, lá na época de Jesus, era perseguido. Ele só foi adotado como religião, só foi aceito e adotado como religião oficial do Império mais de 300 anos depois da morte de Jesus. Então, durante todo esse tempo, esses 300 anos, muita coisa foi sendo deturpada, muitas brigas internas, pensamentos internos, até que a Igreja Católica define num concílio aquilo que iria valer. Os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, existem mais de 200 evangelhos chamados apócrifos, ou seja, não oficiais, e aí tem alguns desses evangelhos que estão guardados no próprio Vaticano e outros em mãos de particulares desaparecidos, sabe-se da existência deles por ter sido citado por outros autores. Enfim, toda uma polêmica em torno do pensamento cristão. Mas naquilo que nós chamamos de Idade Média, que vai da queda de Roma até a queda de Constantinopla no século XV, na Europa Ocidental, a Igreja Católica dominou o pensamento religioso. Importante frisar que foi nessa região da Europa, porque vocês se lembram que na Europa Oriental nós tínhamos o Império Bizantino, e lá vai ter o cisma do Oriente quando vai surgir a Igreja Ortodoxa, que domina o leste europeu, principalmente ali. E também no norte da África, Oriente Médio, nós teremos o surgimento do Império Árabe, com o islamismo ali do Maomé. Então, se nós pensarmos ali em toda aquela região, dividida em 3 partes, na Europa Ocidental, o feudalismo e a Igreja Católica, na Europa Oriental, uma vida mais comercial e urbana e o Império Bizantino, e no norte da África e no Oriente Médio o surgimento do islamismo e no caso do Império Árabe ali, certo? Bom, então vamos falar da Europa Ocidental. Nesse pedaço da Europa, onde estão os países que acabaram depois dominando o mundo, e inclusive colonizando a América, daí a importância para a nossa história pessoal aqui no Brasil, nós tivemos vários movimentos de resistência à Igreja Católica. Nossa apostila cita 4 deles. Os valdenses, que é um movimento muito longo, que ele dura mais de 1000 anos. O seu fundador viveu lá no século IV, e ele vai perdurar até o século XV, quer dizer, põe aí 11 séculos praticamente desse movimento questionando alguns posicionamentos teológicos da igreja, dizendo que o Estado deveria ser separado da igreja, que as escrituras eram a salvação e que então todos deveriam ter acesso a elas, não só a igreja, enfim. E eles sempre foram tratados como hereges e perseguidos e punidos ao longo desses 1100 anos, aí, 11 séculos praticamente. Outro movimento, os cátaros, movimento ali no sul da França, e que teve grande repercussão, força política, inclusive uma das cruzadas foi contra os cátaros, não foi para reconquistar Jerusalém, foi contra os cátaros, onde eles foram massacrados, dizimados ali, por também pensarem de forma diferente da Igreja Católica, que era dominante na época.
Outro pensador, John Wycliffe, que esse já no século XIV, né, também com pensamentos de crítica à igreja, fazendo sempre observações de que as escrituras deveriam ser acessíveis a todos e que a fé era a forma de salvação. E o quarto citado lá na nossa apostila dos hussitas, né, seguidores de Anhus, lá ali no que hoje nós chamamos de Alemanha, que era um seguidor do John Wycliffe, né, e que foi queimado na fogueira pela Inquisição por também defender ideias contrárias à igreja. Bom, o que eu disse? Nossa apostila traz várias páginas falando disso, para dizer que a Igreja Católica dominou, mas que sempre teve movimentos ali contrários a ela. Mas eles eram reprimidos, né, como eu contei para vocês. O que acontece então no século XVI? Por que alguns desses movimentos têm força para se configurarem em novas religiões? Então nós vamos falar de 3 desses movimentos. O primeiro deles é o de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um padre, né, da Igreja Católica, inclusive ele dava curso de formação para padres na cidade alemã de Wittenberg. E ele dizia, mais ou menos como como esses pensadores anteriores, que a igreja havia se desviado do seu caminho, que a salvação deveria ser pela fé, também pelas obras, mas principalmente pela fé. Em determinado momento, inclusive tem um filme, né, que conta a história do Lutero, chama Lutero, e mostra essa cena, é uma cena clássica da história aí do Martinho Lutero. Ele teria ido a Roma e lá ele comprou o perdão, né, a indulgência, para um tio dele que estaria no purgatório. Então ele comprou e falou assim: ó, você sobe essa escadaria aqui de joelhos, quando você chegar lá no alto da escadaria, o seu tio estará livre do purgatório. Ele até estava fazendo isso, mas pelo meio da escadaria, ele era um padre, era uma pessoa instruída. Ele falou: mas isso está errado, né? Não é possível que eu dando dinheiro aqui eu vou libertar, vou salvar, melhor dizendo, alguém do purgatório. E ele então ali cria um estado de revolta e, voltando para Wittenberg, ele vai na porta da igreja, que ele era padre, e prega do lado de fora 95 teses criticando a igreja. Então perceba que a reforma ela começa dentro da igreja, né? A crítica interna já havia, só que no momento em que ele prega isso na porta, isso vai para a população, né? E obviamente que o Roma não gostou disso e mandou chamar o Martim Lutero, né, para que ele se explicasse para o Tribunal da Inquisição. Mas os príncipes alemães que já não estavam satisfeitos com a Igreja Católica, que dava apoio aos Habsburgos, né, que era o imperador ali do Sacro Império Germânico, apoiaram o Martim Lutero, né, e falaram: não vai não, e esconderam ele dentro ali dos palácios desses príncipes. Ele foi excomungado pelo Papa, né, porque não obedeceu, e contra essa excomunhão os príncipes alemães protestaram. Daí nasce inclusive o nome protestantes, né? Eles protestam contra o posicionamento da igreja aí. Muito bem. Escondido durante 5 anos, ele aproveitou para traduzir a Bíblia para o alemão, que era uma das teses dele, das 95. Eu não vou falar todas, obviamente, nem lembro de cabeça, mas, por exemplo, ele dizia que a Bíblia não devia estar em latim, que os cultos não deveriam ser em latim, e sim na língua pátria, no caso dele, o alemão, porque para as pessoas entenderem, né, o que estava sendo dito e o que estava escrito. Ele dizia que o Papa não era infalível, ele dizia que a igreja não podia vender indulgências, né, que não tinha o poder para isso, enfim, essas eram as críticas de alguém que era de dentro, inclusive, e conhecia bem. E aí, então, quando ele foi expulso, né, excomungado da igreja, ele acaba criando uma nova igreja. A ideia dele não era criar uma nova igreja, era reformar, né, tanto que chama reforma.
a igreja que existia, que ele estava dentro, mas não sendo possível, ele acaba criando uma nova igreja com o apoio dos príncipes alemães. Então, nasce ali uma igreja agora em oposição, não é, à Igreja Católica, e que vai perdurar, né, durante muito tempo os conflitos até que se encerra em 1555, né, com um tratado que diz que, olha, cada região, o príncipe daquela região é que vai decidir qual vai ser a religião ali daquele local. Então, essa é a história do Martim Lutero. Já já eu volto para contar as outras.